Fiat Punto Essence, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se a manutenção vai caber no seu orçamento, se é um carro que vai te atender bem? Então vem comigo que eu vou trazer aqui uma análise detalhada dos custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar de documentação, seguro, depreciação, cesta de peças de trocas periódicas preventivas, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Punto aqui em análise, como eu disse, é na versão Essence, com motor 1.6 16 válvulas, o e-torque, flex, câmbio manual, ano 2015. E essa é uma versão intermediária do Punto nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022. Começando aqui pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de vendas negociados por particulares, tá em R$ 39.890. Já a tabela FIP um pouco mais alta, R$ 44.281. E uma vez adquirindo esse veículo, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar para esse carro R$ 44.814,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIP. Porém, esse ano excepcionalmente será recolhido sobre o valor de tabela FIP do ano passado, que estava em R$ 34.120. Então 4% desse valor, R$ 1.364,80. Falando agora de taxa de licenciamento, teve um reajuste agora em 2022, está em R$ 135,95. Seguro, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIP, para esse carro ficaria em R$ 2.214,05. Mas tenha em mente que este é um valor médio, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, e se você já tem bônus ou não, esse valor pode mudar, pode ser maior ou menor. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, ou seja, cotado em fevereiro de 2019, estava em R$ 37.571. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma valorização, ou melhor, inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.236,67. Isso dá 5,05%. Então é um carro que está tendo uma procura até razoável no mercado ultimamente. Então, somando todos os custos aqui de documentação e descontando a inflação média que esse carro teve por ano, ele vai te custar anualmente R$ 1.478,13, o que dá por mês R$ 123,18. Um valor, eu diria, razoável, adequado para manter aí um hatch compacto premium. Mas vamos falar agora de manutenção. Como é a cesta de peças de trocas preventivas desse carro? Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec vai ficar em R$ 126. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 279. Kit de velas da NGK, R$ 81 as 4 velas. Pneus nas medidas 195/60/15, cotei aqui Michelin Energy XM2+, R$ 1.836 os 4 pneus. Óleo de motor,
A recomendação da Fiat aqui é 5W30, e esse motor e-torque pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Silene EK Pure Energy, vão ficar em R$310. Correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$61. E como esse motor utiliza corrente de distribuição, vou trazer o valor aqui do kit apenas a título de curiosidade, porque não é um item de troca periódica preventiva, então nem vai entrar no somatório final de peças. Mas aqui um kit da Takao, contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor, vai ficar em R$610. Agora falando de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$41. Filtro de óleo, R$46. Filtro de combustível, R$22. E o filtro do ar-condicionado, R$34. Falando agora de amortecedores, os 4 modelo COFAP Turbogás vão ficar em R$1.369. Preços condizentes com a categoria desse carro. E é um carro de transmissão manual, recomendo que se pegue esse carro com transmissão manual, porque a automática aqui era o modelo Dualogic, que dava vários problemas aí de durabilidade, de quebras e tudo muito caro de resolver. Então, vá de câmbio manual para não ter maiores problemas. Somando a cesta de peças aqui do ponto e descontando o valor do kit de corrente de distribuição, como eu já falei, vai ficar em R$4.205. Eu diria um preço razoável para você manter esse carro revisado aí no dia a dia. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, mas cotei aqui com gasolina, que está a R$ 6,99 o litro aqui na minha região. E esse carro tem um tanque de 60 litros, então você vai gastar R$ 419,40 para enchê-lo. E falando agora de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade esse carro faz 6,9 no etanol e 10,1 na gasolina. Já na estrada, 8,9 no etanol e 11,9 na gasolina. Esses motores aí da linha Torque geralmente têm a fama de ser um pouco mais beberrões, mas na estrada, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito, dá para tentar fazer ali uns 13, 13,5 com gasolina, sem muita pressa. É um consumo, eu diria, até razoável. Falando agora de autonomia, ainda em dados de ficha técnica, na cidade, com tanque cheio de etanol, esse carro roda 414 km, com gasolina 606. Já na estrada, 486 km com etanol e 714 com gasolina. Aqui esse mérito se deve ao fato do tanque maior de 60 litros. O consumo é apenas razoável, então a autonomia ainda não ficou muito prejudicada. Falando agora de lista de equipamentos de série, essa versão Essence já vinha equipada com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico apenas nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. Mas uma das grandes vantagens da Fiat é que ela dispunha de vários opcionais para os seus carros. E aqui nesse ponto dava para equipar ele ainda com vidros elétricos nas portas traseiras, alarme, rodas de liga leve, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico que poderia ser tanto o convencional quanto o panorâmico e sensor de estacionamento traseiro. Para a categoria desse carro, até que ele vinha bem equipado. O sistema de som de série era apenas com entrada USB, um sistema mais simples. Porém, como opcional, dava para equipar com um sistema mais completo. Aí já tinha leitor de CD, conexão Bluetooth e comandos no volante. Falando de parte mecânica agora, o motor e-torque equipou vários carros aí da linha Fiat por vários anos. Equipou Gran Siena, Bravo, Linha, Ideia, Strada e vários outros aí da linha. Um motor de comando simples no cabeçote, acionado por corrente, porém aqui não tem variador de fase, então é um motor que você tem que esticar um pouco mais de marchas para ele ter um rendimento legal. Aqui nessa versão 1.6 ele rende 115 cavalos na gasolina e 117 no etanol, de torque 16,2 kg na gasolina e 16,8 no etanol. Números de torque aqui são muito bons, porém como ele é um 4 válvulas por cilindro, esse torque só aparece em altas rotações. Não é como o motor, por exemplo, 1.8, 8 válvulas GM, que ele gera um pouco ainda mais de torque que esse aqui e abaixa as rotações. Então é um carro mais esperto ali para retomar velocidades, um carro mais esperto também dentro de cidade. Aqui no caso do Punto, você tem que esticar mais marchas, como eu mencionei. Isso também porque é um carro até um pouco pesado, 1.207 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 10,3 kg por cavalo. Então as ultrapassagens devem ser feitas mais bem planejadas, com um pouco mais de antecedência para não passar sustos.
Porta-malas, eu diria pequeno, 280 litros de capacidade, está na média para um hatch compacto, não para um compacto premium, que se espera um pouco mais de requinte, um pouco mais de espaço interno e porta-malas, eu diria. Câmbio manual de 5 marchas, C510, bem robusto, resistente, confiável, equipou vários carros aí da linha Fiat por vários anos, porém não é o melhor aqui quando o assunto é engates da alavanca. É um pouco mais impreciso, você tem que se acostumar ali, mas depois de um certo tempo, você roda tranquilamente com esse carro, você já acerta bem as marchas dele. Suspensão, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Conjunto simples, barato de manter, barato de reparar, assim como o sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, também manutenção mais simples. E a direção é hidráulica, então ela rouba um pouquinho mais de potência aí do conjunto mecânico, mas nada que seja um problema em si. Falando agora dos pontos positivos principais de se adquirir um Punto. Começando pela robustez mecânica, motor é torque, apesar de não ser o melhor em desempenho, mas é um motor bem resistente, confiável, de manutenção não tão cara, como vocês viram aqui, principalmente na parte preventiva. Na parte corretiva também não é tão cara. Por exemplo, falei aqui de kit de corrente de distribuição. Se acontecer de precisar trocar, é bem barato, até porque esse motor trabalha com um comando só de válvulas. Então esse kit acaba sendo mais simples, ele trabalha com a polia menos. Também não tem polia de variador de fase, que se der problema também é mais caro de trocar. Então eu diria que é um conjunto mecânico mais simples e barato de manter. Lista de equipamentos aqui, ela é boa se você pegar um carro desse aí com todos os opcionais, ou pelo menos com a maioria deles. Se pegar apenas com os itens de série, falta equipamentos que eu diria bem essenciais, como por exemplo o vidro elétrico nas portas traseiras, né? Já imaginou? Você vai sair de um carro aí, vai trancar no alarme, mas esquece os vidros de trás abertos, porque não vão subir no alarme, né? Você tem que voltar lá, destrancar, fechar o vidro na mão, sair do carro e trancar de novo no alarme. Isso não é legal. Para carros subcompactos é até perdoável, pelas dimensões ali do projeto, limitações físicas, mas num carro de porte maior, deveria vir de série, na minha opinião. É um carro que tem um bom conforto ao rodar, calibragem de suspensão mais voltada para essa característica, então muito bom. E o acabamento interno também é muito bom, padrão Fiat de qualidade, geralmente emprega ali bons materiais ali em forros de porta, em painel, nos bancos também são bem confortáveis, muito bom. Como pontos de atenção, o primeiro deles, já falei aqui em números, né? Consumo de combustível é um pouco elevado. Esse carro também tem farol de foco simples, então ali nas rodovias durante a noite, quando você colocar o farol alto, ele vai desligar o foco do baixo automaticamente. Então a iluminação ali mais próxima fica um pouco prejudicada. Isso é normal de qualquer farol de foco simples. Além disso, porta-malas, como já falei também em números, é pequeno para os padrões da sua categoria. Assim como é um carro com alto índice de roubo, então o seguro acaba ficando um pouco mais caro por essa razão. E também, como já falei na parte de câmbio, fuja do Dualogic. Não é um câmbio confiável, tem vários relatos de defeitos e tudo muito caro de arrumar se precisar. Então, vá de câmbio manual. Mas, no geral, é um carro muito bom, bem confiável, atende a várias necessidades do dia a dia, atende para algumas viagens, se não for levar 5 pessoas mais bagagens, porque o porta-malas é pequeno, aí seria interessante pensar no Linha, que tem um conjunto mecânico bem semelhante, espaço interno também, porém conta com um porta-malas bem maior. Além disso, aqui para esse ano o modelo já tinha o motor e-torque disponível, né, 1.6, também tinha versão com motor 1.8, então aqueles 1.4 8 válvulas que muita gente não gostou porque tinha um desempenho bem abaixo do esperado, aqui você já não tem tanto esse problema. Ainda não é aquele desempenho esplêndido, mas vai te atender muito bem em várias situações. Mas me diga você, compraria um Punto Essence com motor 1.6 16 válvulas? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Quero ouvir o seu ponto de vista também. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, fazendo um levantamento completo aqui dos custos para você adquirir e manter aquele carro que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre um Punto, talvez um Polo hatch, ou um i30, um HB20 talvez, não sei. Lá já tem vários vídeos de vários desses carros para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.